Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Neste momento, estamos aqui para estudar a Palavra de Deus e agora vamos fazer a continuação da lição do sábado, a parte 2, observando o sábado. Irmão Mateus, por favor, poderia ler o verso áureo? Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e o santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras. Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Isaías 58, versos 13 a 14. As benditas promessas de Deus para aqueles que considerarem o dia do Senhor, o sábado, como um dia deleitoso. Primeira pergunta nos diz assim: o que devemos observar cuidadosamente? Sempre que possível, os patrões devem liberar os empregados a partir já de que horário na sexta-feira? Vamos então ler na Palavra de Deus, no livro de Neemias, capítulo 13, versículo 19. Sucedeu, pois, que dando às portas de Jerusalém já sombra antes do sábado, ordenando-o eu, as portas se fecharam, e mandei que não as abrissem até passado o sábado. E pus às portas alguns de meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Esta parte é maravilhosa, porque o profeta Neemias, ele estava aqui empreendendo uma obra de reforma. E o que ele fez? Quando já começou as montanhas que tinham ao redor, fazer sombra sobre Jerusalém, ou sobre as portas, Neemias já mandou que se fechasse as portas. Porque ele queria que o povo compreendesse o dever que eles tinham diante de Deus de guardar o sábado e de santificar esse dia. E, portanto, ele com isto já estava chamando a atenção do povo para o dia santo do Senhor, que era o sábado. Sim. Interessante? A nota vem complementando este mesmo ponto do texto de Neemias, está no Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 356, e vamos ao decorrer da lição estudar a sequência deste mesmo texto. Diz assim: devemos observar cuidadosamente os limites do sábado. É bom lembrar que cada minuto é tempo sagrado. Sempre que possível, os patrões deverão conceder aos empregados as horas que decorrem entre o meio-dia da sexta-feira e o começo do sábado. Dessa forma, terão tempo para preparação a fim de poderem saudar o dia do Senhor com sossego de espírito. Assim procedendo, não sofrerão nenhum prejuízo, nem mesmo quanto às coisas materiais. Então aqui, claro, está falando no caso de patrões da mesma fé e, em alguns casos, nas próprias instituições da igreja, como deveria ser o proceder. Era preferível, então, meio período na sexta-feira, de maneira que à tarde já ficasse livre para esses empregados fazerem todos os seus afazeres, finalizar de modo a receber o sábado com sossego de espírito, aqui diz. O começo da nota faz menção justamente a esse ponto do cuidado de Neemias, que diz quando já estava fazendo sombras, ou seja, já estava na parte da tarde, depois do meio-dia, já começando então a fazer as sombras na cidade de Jerusalém, deveria então já finalizar os empreendimentos, os negócios que estavam sendo realizados. Aqui fala que os limites do sábado devem ser observados cuidadosamente. É bom lembrar que
cada minuto. Excelente. Cada minuto do sábado é tempo sagrado. Então, dessa maneira, para além da questão da descoberta, de entendermos, né, de que realmente o início de um dia é ao pôr do sol dele, primeiro a parte escura, depois a parte clara, toda essa condição que vem lá desde a criação, que nós vemos, né? Foi tarde de manhã o primeiro dia, foi tarde e manhã o segundo dia. E dentro desse parâmetro vemos que também o sábado, não de acordo com o padrão que é feito pelo mundo, mas segundo o padrão bíblico, deve ser observado de um pôr do sol ao outro, iniciando-se na sexta tarde. Mas, quando nós vemos isso, devemos notar que também não é algo para cada um julgar o horário de mais ou menos, mas sim buscar saber em cada época do ano qual é o horário do pôr do sol. Quando é verão, então, se estende até mais tarde o dia. Quando, então, é no inverno, bem cedo já se põe o sol. Saber essas diferenças de maneira a não descumprir um minuto sequer. Isto quer dizer, irmão Mateus, observar os limites do Santo Sábado, não é verdade? É ter cuidado, é vigiar, porque lá, se o Neemias levou o povo a fazer uma obra de reforma, as portas de Jerusalém não se fechavam na hora do pôr do sol, mas se fechavam antes. Para que eles pudessem guardar o sábado conforme o mandamento. Sim. Segunda pergunta, que ponto também requer a nossa atenção nesse dia de preparação? No livro de Efésios, no capítulo 4, versículos 26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, a gente vê que no Santo Sábado, para receber o Santo Sábado, se houver alguma divergência entre, mesmo que seja entre o casal, entre a família, entre irmãos, deve ser resolvido antes do pôr do sol, para que as bênçãos sabáticas não sejam impedidas de descer até nós. É verdade? Sim. A nota nos diz ainda: há ainda outro ponto a que devemos dar a nossa atenção no dia de preparação. Nesse dia, todas as divergências existentes entre irmãos, tanto na família como na igreja, devem ser removidas. Afaste-se do coração toda amargura, ira ou ressentimento. Com espírito humilde, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Tiago 5,16. Isto quer dizer, irmão, para não entrar no sábado com o coração amargurado, coração triste, vamos dizer, ressentido. Como vai observar o sábado conforme o mandamento de uma forma assim? Não é possível. E na pergunta número 3, nos diz assim: o que devemos fazer cada sábado? Antes de começar o sábado, tanto a mente como o físico deve desembaraçar-se de todos os negócios seculares. Deus colocou o sábado ao final de 6 dias de trabalho, para que o homem nele se detenha e considere o que lucrou durante a semana vinda, em preparativos para aquele reino de pureza onde nenhum transgressor será admitido. Devemos, a cada sábado, fazer um balanço para verificar se a semana vinda nos trouxe lucro ou prejuízo espiritual. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Diz Deus: aos que me honram, honrarei. Então, meus caros irmãos, a parte, irmão Mateus, que eu achei linda aqui, tão interessante, cada sábado nós devemos fazer um balanço. O que é que essa semana trouxe para mim? Lucro ou prejuízo espiritual? Então, isso é muito importante, é interessante. Eu estou, nesse sábado agora, estou fazendo melhor do que tenho feito lá para trás? Que o nosso alvo é cada dia fazer o melhor para o Senhor. Não é assim, irmão Mateus?
Muitas vezes as pessoas fazem esse tipo de análise, né? Olham em retrospectiva como foi o ano que passou e fazem esse tipo de pensamento uma vez ao ano. Aqui está falando o quê? Uma vez por semana. Isso. Ser feito isso. A seriedade, então, de não deixarmos crescer certos problemas, resolvermos enquanto eles estão o quê? Pequenos. São possíveis de manejar, cuidar e superá-los. E não, então, deixar passar um ano inteiro com dificuldades, problemas, para depois, então, fazer resoluções de final de ano que muitas vezes logo serão esquecidas. Então, como que é algo muito sábio da parte de Deus em nos dar um ciclo curto de 7 dias para ver então todo esse tipo de reflexão. É maravilhoso. Antes do pôr do sol, como deve estar todos os membros da família, irmão Mateus? Antes do pôr do sol, todos os membros da família devem reunir-se para estudar a palavra de Deus, cantar e orar. A esse respeito, estamos precisando de uma reforma, porque muitos há que estão se tornando descuidados. Temos que confessar as faltas a Deus e uns aos outros. Devemos fazer arranjos especiais para que cada membro da família esteja preparado para honrar o dia que Deus abençoou e santificou. Impressionante. Antes do pôr do sol, devemos estar preparados para fazer o quê? Estudar a palavra de Deus, cantar e orar. Para que nós não venhamos receber o sábado e que não seja um sábado enfadonho, não é verdade? A pessoa está tão cansada, está tão exasperado, puxa vida, né? E o sábado deve ser um dia tão especial que os filhos aguardam a chegada dele. Sim. Esperam ansiosamente que chegue esse dia onde a família estará reunida, os pais terão plena condição de dar atenção aos filhos. Então é maravilhoso, o propósito de Deus para a nossa vida é tudo para o nosso bem. Não é um capricho, uma exigência sem... Não, é para o nosso bem. Deve ser um dia deleitoso, prazeroso, que a gente, no meio da semana, a gente possa dizer, não vejo a hora de chegar o sábado. Sim. Isso é maravilhoso, né, irmão? Sim. A quinta pergunta nos diz assim: como nos preveniremos no sábado de manhã para que não ocorram atrasos? Não devemos perder as preciosas horas do sábado acordando tarde. No sábado, a família deve levantar-se cedo. Despertando tarde, é fácil atrapalhar-se com a refeição matinal e a preparação para a escola sabatina. Disso resulta pressa, impaciência e precipitação, dando lugar a que a família tenha sentimentos impróprios para esse dia. Sendo profanado o sábado, torna-se um fardo e sua aproximação será um motivo de desagrado, em vez de regozijo para a família. Então aqui quis dizer o seguinte, que as pessoas devem ir à igreja, deve levantar-se cedo, não é só porque deve ir à igreja que tem que levantar-se cedo, mas é que todos nós devemos fazer isso no sábado, para não se atrapalhar com a refeição matinal, ou ter espírito de impaciência porque alguém se atrasou muito, já está quase perdendo o horário, né, irmão Mateus? E fica difícil a situação, né? Então, realmente, mais uma vez eu repito aqui, parece que ao nós tratarmos de questões tão específicas, olha só, o que nós estamos falando agora? De como se preparar no sábado de manhã para ir para a igreja. E alguém pode achar, não, isso é legalismo, né? Porque tantos detalhes, mas esses são conselhos inspirados, sábios,
para melhor desfrutarmos o sábado. Não é para ser um peso isso para nós. De forma alguma, não é para ser um peso. É um conselho para a família, ao contrário, aproveitar bem o sábado. Então devemos entender realmente qual que é o propósito de Deus. E sabe, irmão Mateus, eu gostaria de dar esse pensamento. Durante a semana, a pessoa levanta bem cedo. Mas na manhã do sábado, irmão, eu vou aproveitar mais, porque hoje é um dia de descanso mesmo e tal, e acontece todas essas coisas. Se precisa chegar para o trabalho às 8, ou alguns mais às 7, ele vai correr o risco de se atrasar, chegar alguns minutos atrasado e ter problema com o patrão? Não vai arriscar. Vai sair até antecipado, para não correr risco de chegar atrasado no serviço. Agora, a reunião no sábado, inclusive, começa-se mais às 9 e ainda nos atrasaremos? Então é algo para meditarmos realmente aonde está o nosso afinco. A sexta pergunta: como deve ser a alimentação no sábado? Pode-se aquecer a comida neste dia? Provérbios 13, 25 nos declara: o justo come até saciar sua alma, mas o ventre dos ímpios passará necessidade. O irmão Mauro leu o primeiro parágrafo para a gente. No sábado, não devemos aumentar a quantidade de alimento ou preparar maior variedade do que nos outros dias. Ao contrário, a refeição do sábado deve ser mais leve e devemos comer menos, a fim de ter o espírito claro e em condições de compreender os temas espirituais. A alimentação em excesso entorpece a mente. As mais preciosas verdades podem ser ouvidas sem ser percebidas, por estar a mente obscurecida por um regime alimentar impróprio, por comer demais aos sábados. Muitos têm contribuído mais do que imaginam para desonrar a Deus. Olha que coisa triste. Sábado eu vou estar mais livre, durante a semana eu estava atropelado, não tive tempo. Mulher, prepara bastante alimento aí que eu quero aproveitar nesse dia. E o texto diz que o sábado não deve aumentar a quantidade, para que tenhamos uma mente clara para entender o que a palavra de Deus quer de nós. Uma pessoa come muito, fica com a mente anuviada, uma mente entorpecida e não vai nem compreender as verdades. E o sábado, para a grande parte das pessoas, pode ser um dia, inclusive, de mais inatividade. Não só na parte da manhã do sábado, como também, de repente, tem alguma programação especial, uma liga juvenil na parte da tarde do sábado. E essas reuniões à tarde no sábado, ou mesmo estudos, podem ser atrapalhados, não atingir o alvo por conta da alimentação. Na hora do almoço se sobrecarregou muito o estômago e dessa maneira não vai captar o que está sendo dito, não vai ser compreendido. Então por isso que fala de ser algo simples e ainda comer menos este alimento simples. E aqui o segundo parágrafo ainda nos diz: embora devamos evitar cozinhar aos sábados, não é necessário ingerir a comida fria. Em dias frios, convém aquecer o alimento preparado no dia anterior. As refeições, embora simples, devem ser apetitosas e atraentes. Trate-se de arranjar qualquer prato especial que a família não costuma comer todos os dias. Mais uma vez eu fico aqui maravilhado com a sabedoria, por isso que é de procedência do alto tais conselhos. É de uma racionalidade, de um bom senso, o que é dito aqui nos textos. Nós vemos que não se trata de preparar a comida, mas sim fala de aquecê-la. Sim. É diferente uma coisa da outra, né? Muitas vezes o alimento vai ser tão simples no sábado que nem aquecer é necessário, eventualmente, algum tipo de alimentação. Mas naquilo que for necessário, algum alimento que tem que ser, para ser preservado
é posto na geladeira e tudo mais, depois se aquece ele de volta. Isso não é o equivalente a preparar o alimento do zero. E aqui nos fala também que, apesar de se aconselhar então uma refeição simples no sábado, quer dizer que é de qualquer jeito? Aqui fala, mas que sejam apetitosas e atraentes. E ainda fala de comer um alimento que a família não costuma comer nos outros dias. Olha só, mais uma coisa para atrair os filhos aguardarem o sábado para então uma alimentação diferente. Isso é um motivo deles pensar, quero chegar logo ao Santo Sábado. Sim. Comer uma coisa diferente, fazer algo diferente, isso é muito bom. É um momento de atração. 7ª pergunta, o que podemos fazer com o tempo restante após irmos à igreja? Onde os pais devem ir com seus filhos neste dia? O que deve ser explicado a eles? Deuteronômio 6, 6 a 9, que diz assim, e estas palavras te ordeno, hoje te ordeno, e estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, andando em tua casa, sentado em sua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Por que será, irmão Mateus, que o profeta pediu, o Moisés escrevendo isso aqui, pediu que deveria escrever nos umbrais, ia estar falando para os filhos, sentado, andando, levantando, deitando. Por que será? Por que motivo será que Deus pediu isso? Então, esse convívio, né, dos pais e filhos, um convívio íntimo, e os pais, então, passando o ensino religioso continuamente. Não é só em determinados momentos, né? No culto familiar ou na igreja, mas continuamente, em todos os atos. Ver nos pais o que é integridade, que eles ouvem na igreja, ver na vida. Então, um filho que vê o pai vivendo na integridade e recebendo as instruções, ele tem tudo para escolher o melhor caminho, não é verdade, irmão Mateus? Sim. Isso é coisa boa. Então, vou ler aqui o primeiro parágrafo, irmão, o segundo depois. Diz assim, a escola sabatina e o culto divino ocupam apenas uma parte do sábado. O tempo restante poderá ser passado em casa e ser o mais precioso e sagrado que o sábado proporciona. Os pais deverão passar boa parte desse tempo com os filhos. Em muitas famílias, os filhos menores são deixados à vontade, a fim de se entreterem como melhor puderem. Abandonadas a si mesmas, as crianças em breve ficam inquietas e começam a brincar ou ocupar-se de coisas inadequadas. Desse modo, o sábado perde para elas sua importância sagrada. E por que acontece isso com os filhos, irmão Mateus? Por quê? Porque os pais não ocupam os filhos da maneira devida. Vão deixar os filhos o dia todo quietos, sozinhos, sem ter alguma atração. Por isso que eles devem sair para algum lugar bonito, distrair os filhos. Sempre lembrando, né, irmão, que o primeiro trabalho missionário nosso é com a nossa própria família. Sim, muito bom. Continuando no 6º testemunho 358, que nos diz assim: quando faz bom tempo, os pais devem sair com os filhos a passeio pelos campos e matas. Em meio a belas coisas da natureza, expliquem-lhes a razão da instituição do sábado. Descrevam-lhes a grande obra da criação de Deus. Contem-lhes que a terra, quando ele a fez, era bela e sem pecado. Cada flor, arbusto e árvore correspondia ao propósito divino. Tudo sobre que o homem repousava o olhar e o deleitava, sugerindo-lhe pensamentos do amor divino.
Todos os sons eram harmônicos e em consonância com a voz de Deus. Mostrem-lhes que foi o pecado que manchou esta obra perfeita, que os espinhos, cardos, aflição, dor e morte são resultado da desobediência a Deus. Expliquem-lhes também que, apesar da maldição do pecado, a terra ainda revela a bondade divina. As campinas verdejantes, as árvores altaneiras, o alegre sol, as nuvens, o orvalho, o silêncio da noite, a magnificência do céu estrelado e a beleza da lua dão testemunho do Criador. Não cai do céu uma só gota de chuva, nenhum raio de luz incide sobre este mundo ingrato, sem testificar da longanimidade e do amor de Deus. Então, os pais, quando faz bom tempo, não devem ficar com os filhos só dentro de casa. Por quê? Poderão ficar impacientes e começarão a fazer algo que não faz parte da santificação do sábado. Então, o que os pais devem fazer? Tomar seus filhos, sair em meio à natureza, mostrar a natureza, mas o mais importante é o Deus que criou a natureza, que criou esta natureza e que também, em 6 dias, ele fez tudo o que era belo. E no 7º dia, ele descansou. Então, um passeio em meio à natureza, não existe transgressão nisso. Isso faz parte da santificação do sábado. Que maravilhoso. A 8ª pergunta nos diz assim: o que mais os pais podem fazer por seus filhos? Diz assim: falemos aos nossos filhos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos repetir para eles a doce história de Belém, mostrando-lhes como Jesus foi filho obediente aos pais, como foi jovem, fiel e diligente, ajudando a prover o sustento da família. Desse modo, podemos lhes dar a entender também que o Salvador conhece as provações, dificuldades e tentações, esperanças e alegrias da mocidade, estando por isso em condição de lhes dar simpatia e apoio. De quando em quando devemos ler para eles as interessantes histórias da Bíblia, perguntar-lhes acerca do que aprenderam na escola sabatina e estudar com eles a lição do sábado seguinte. Quantas orientações aqui, sugestões de como aproveitar. Cada sábado pode ser feito de uma maneira, um sábado mais dedicado aos estudos, ler as histórias bíblicas, ler a doce história de Belém e também, em outros casos, essas caminhadas na natureza e assim por diante, muita variedade de possibilidades. E no final das contas, para além de revelar Deus como Criador, a existência, a origem do pecado no nosso mundo que é visível, também a redenção prometida através de Cristo. Então esse é o centro de tudo, como sabemos. E os filhos são fáceis para serem influenciados. Eu lembro que minha sobrinha disse assim, sentando do lado dela, sentei ela do meu lado e disse, mostrei a tentação, a queda de Adão, o sábado e tudo, e também Deus enviando o filho dele para salvar. Falei, uma escolha errada que o primeiro par fez, que eles fizeram, deu tudo errado. Sabe o que ela perguntou para mim, irmão Mateus? Tio, e se o Senhor Jesus não tivesse morrido na cruz, o que seria de nós? Sabe quem era? Era apenas uma criança. Veja, o trabalho feito, tá? O resultado que dá num trabalho bem feito. A mente das crianças são fáceis para serem influenciadas, né, irmão Mateus? Maravilhosa. O que deve ser feito ao pôr do sol do sábado? O que deve ser o dia de sábado em realidade? Perdurará a verdade profundamente impressa no coração da criança? E Provérbios 22:6 diz, instrui o menino no caminho em que deve andar,
e quando ele for velho, ele não se desviará dele. Eu já encontrei pessoas, irmão, que eles, olha, me lembro disso que o irmão está falando para mim, me lembro do meu pai me ensinando isso quando eu tinha apenas 6, 7 anos de idade. Veja como repercute a instrução paterna no momento certo da vida de uma criança. Né? Por isso não deve deixar passar por alto. Que a nota declara o seguinte: ao pôr do sol, é hora de elevar a voz em oração e cânticos de louvor a Deus, celebrando o término do sábado e pedindo a assistência do Senhor para os cuidados da nova semana de atividades. Os pais poderão fazer do sábado o que em realidade deve ser, isto é, o dia mais alegre da semana, induzindo assim os filhos a considerá-lo um dia deleitoso, dia por excelência, santo ao Senhor e digno de honra. Exorto os caros irmãos e irmãs, lembrem-se do dia do sábado para o santificar. Quem deseja ver os filhos observarem o sábado conforme o mandamento, deve ensinar-lhes isso, tanto por preceito como pelo exemplo. A verdade, profundamente impressa no coração, jamais será totalmente apagada. Poderá ser obscurecida, mas nunca destruída. As impressões feitas na tenra infância se manifestarão também nos anos futuros. As circunstâncias podem separar os filhos dos pais e afastá-los do convívio da família, mas por toda a vida, as instruções recebidas na infância e adolescência vão ser uma bênção para eles. Então aqui para o início do sábado, a família deve estar reunida. E para o final do sábado, reunida novamente aqui diz. Pedindo então também assistência para a nova semana que é desconhecida, as provações, as dificuldades que virão com ela. E aqui os pais então, se fizerem corretamente a guarda do sábado, para os filhos será um dia alegre, deleitoso. E aqui, por fim, essa questão, né? Perdura a verdade no coração da criança? Perdura. Ainda quando ela for velha, não vai se desviar. A semente plantada pode dar bons frutos. Mas imaginemos, irmão Mateus, que um pai ou uma mãe só pense em si, torne-se egoísta, esqueçam de dar essas instruções para os seus filhos. O que o Senhor vai pedir deles? Pais, cadê os filhos que eu lhe dei? O que você fez com os filhos que eu dei? O que será que os pais vão responder, os pais negligentes? Então, por isso nós não devemos negligenciar esta obra maravilhosa. E eu até me lembro, irmão Mateus, o Senhor Jesus perguntando para Pedro, tu me amas? Sim, lembra dos meus cordeirinhos. Jesus focou Pedro nas crianças do rebanho. Não foi assim? Isso é uma obra maravilhosa. Olha, as crianças são fáceis para serem influenciadas se os pais aproveitarem o momento certo. Pode perdurar para sempre. Mas se deixar passar o momento daquelas instruções maravilhosas, pode seguir um outro caminho que se tornará difícil voltar para o caminho de Deus. Quantos casos que a gente vê de adultos que dizem que lembram dos corinhos que cantavam na escolinha, né? Ficou gravado aqueles corinhos. E muitas vezes nós vemos que há o retorno, que é o caso do filho pródigo. É claro que sempre há o risco de a pessoa ela ficar com a síndrome do filho pródigo, né? Achar que o caso dela ela pode brincar com a salvação, ir para o mundo e depois vai ter retorno. Nem todos retornam e o perigo é muito grande. Mas nós sabemos que em muitos casos esse retorno ocorreu por causa das impressões feitas nos primeiros anos da vida. E quão maravilhoso é para os pais quando ocorre isso, né? A felicidade dos pais nesse caso.
que possamos estar orando por todos esses, né, filhos de irmãos, irmãs, e que haja oportunidade para serem alcançados, que aquelas impressões sejam revividas, que o Espírito Santo incomode, para que dessa maneira volvam a atenção para as coisas celestiais. Passo para o irmão as palavras finais. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de cada pai e cada mãe, da igreja, para que a igreja venha fazer um trabalho específico com as crianças, porque nós sabemos que as crianças de hoje, que forem preparadas, serão os pregadores dos últimos dias. Então que a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós e nossos queridos irmãos. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.